meu ponto de vista, o texto eu gostaria que tivesse menos exceções do que foi aprovado, mas foi o que foi possível para viabilizar politicamente a reforma. Queria deixar claro também que os avanços são enormes, tá certo? Nós acabamos totalmente com a acumulatividade, oneramos investimentos, exportações, simplifica enormemente o sistema tributário, enormemente a apuração e recolhimento de tributos no Brasil, corrige um monte de distorção que tem no sistema tributário atual, faz a economia se organizar de uma forma extremamente ineficiente e corrige distorções legislativas. A tributação no Brasil hoje, você tem alíquotas que vão de 5% a 50%, com enormes distorções de preços relativos, e a reforma, mesmo com as exceções que foram colocadas, reduz muito essas distorções. Abemos Reforma Tributária, no Terraço Cast de número 384. A vinheta inicial é Bernard Api, pai da reforma tributária aprovada recentemente na Câmara, comentando à CNN sobre sua visão a respeito do texto aprovado na semana que se passou. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 9 de julho de 2023, domingo, em Ourinhos, para o 384 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio estão comigo as seguintes três mentes do Terraço. Vitor Cândido. Fala, Caio, tudo bom? Fala, pessoal, prazer estar aqui de novo. Um dos idealizadores do podcast do Terraço desde os tempos do saudoso Short Brasil, quem aí se lembra? Também nossa correspondente internacional, Renata Couto. Olá, terraceiros! Oi, Caio! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando de volta da Califórnia e trazendo, como sempre, para vocês o Boletim Internacional. E para fechar, ela, que sempre traz assuntos que você não estava pensando, mas é interessante que você fique sabendo, Fernanda Mello. E aí, meus amigos do Terraço Cast? Antes de começar, um spoiler. Tem uma novidade no final. Ouve até lá que você vai saber. Vamos ao 384. Vitor, após décadas de discussão, tivemos nessa semana a aprovação da reforma tributária na Câmara. O que falta acontecer agora? E o que vale ficarmos de olho? Bom, tivemos aí a reforma aprovada, uma das reformas mais importantes da história do país, eu diria. O Brasil é um país que surpreende, a gente flerta ali com o abismo e faz um monte de coisa, né? Fizemos teto, TLP, previdência e agora fizemos a tributária, acho que é a grande reforma aí desse governo. Bom, o Brasil tem um problema tributário de muitos anos, né? Se você voltar lá atrás na Primeira República, você vai ver que a boa parte dos impostos iam da exportação e da importação. Era difícil coletar. Aí na Primeira Guerra a gente começou a tributar o consumo. Um dos ministros que fez isso, né, foi o Pandiá Calógeras e o Antônio de Andrada. E o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E eles falavam que o imposto sobre o consumo era um imposto justo, porque quem era mais rico consumia mais. De fato, no absoluto, isso é verdade, mas na proporção, né, o rico gasta bem menos, né, do que o pobre com bens, principalmente com subsistência, né, alimentação, vestuário e afins. Então a gente criou essa estrutura de consumo, de impostos sobre o consumo, que é uma estrutura antiga, né, e que é uma estrutura que quem consome mais bens paga mais. Então a gente tem esse sistema tributário, né, no qual o pobre paga bastante coisa sobre o consumo, né? Se você for no supermercado e olhar a notinha, tem lá quanto você pagou de impostos. Então, só que o sistema brasileiro, né, ele é um sistema que o imposto vai acontecendo ao longo da cadeia. Então você cobra impostos, né, sobre o cara que produz a matéria-prima, sobre o cara que produz o semiprocessado,
né? Então, quando você vai comprar uma salsicha, por exemplo, o cara que criou o animal pagou imposto, o cara que fez a embalagem pagou imposto, e aí o cara que faz a salsicha paga mais um imposto, então no final você não sabe muito bem qual é o imposto daquilo ali. No final o imposto vai ser cobrado na salsicha, por exemplo, e aí o cara da salsicha vai poder pegar tudo que ele gastou para produzir a salsicha e se creditar, né, e diminuir o imposto que ele vai pagar. Esse é um jeito transparente, ninguém na cadeia produtiva vai pagar o imposto, vai todo mundo poder se creditar, tá? Então, esse é o modelo, é o IVA, o modelo que é usado na Europa, é um modelo que é usado no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o sales tax, mas os Estados Unidos tem um problema, né, por causa da Constituição e das instituições americanas, eles têm essa questão do federalismo muito forte. O sales tax é um jeito de não agredir o federalismo. Então, nós vamos transformar o PIS/COFINS vira a CBS, o ICMS e o ISS vão virar IBS e o IPI, né, vai virar o tal do imposto seletivo. Então, essa é a configuração que a gente tem. O governo vai fazer um fundo de compensação para os estados, né? Até porque uma das coisas importantes que eu esqueci de falar é que a mudança na tributação, hoje no Brasil a gente tributa na origem, aonde o bem foi produzido e não aonde ele é consumido. Isso gera as mais malucas distorções, como, por exemplo, você ir num shopping aqui em São Paulo, querer comprar um celular numa loja aí famosa de varejo e o cara falar para você: olha, na loja é R$2.000. Se você topar receber na sua casa em 2 dias, fica 1.600. E aí você pergunta, qual é a mágica? A mágica é que ele tem um centro de distribuição num estado que não cobra ICMS sobre esse tipo de coisa. Outra coisa, se você sair de São Paulo em direção a Minas Gerais pela rodovia Fernão Dias, você vai chegar, você vai andando, você saiu de São Paulo, você vai andar, vai ter uma serra, vai ter umas cidadezinhas, não tem muita coisa ao redor da rodovia. A partir do momento que você passa na placa divisa de estado entre São Paulo e Minas Gerais, que é o município de Extrema, você vai ver um mar de galpões logísticos. Então, tá todo mundo produzindo lá, porque também tem um baita incentivo fiscal do estado de Minas para as empresas que vendem para São Paulo estarem sediadas em Minas. A reforma acaba com isso. E é por isso que tem o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional para compensar os estados. Por isso que tem fábrica de automóvel na Bahia, fábrica de automóvel no meio do Goiás. Por quê? Porque tem arbitragens tributárias que vale a pena você produzir longe do mercado consumidor. Isso é uma coisa de ineficiência econômica, você tem que levar os trabalhadores até lá, você tem que levar a matéria-prima que é importada, chega num porto até lá, então você tem várias complexidades. Então a reforma foi aprovada na Câmara, ela é uma boa reforma, ela não é a reforma ideal, mas a gente tem que lembrar assim, a gente mora no Brasil, onde tudo é longe do ideal. Né? As pessoas ficam, não é a reforma ideal. O sistema tributário brasileiro hoje é um inferno. Qualquer pessoa que emite uma nota fiscal, que tenta produzir algum bem, é muito difícil. Outra coisa, a gente é uma sociedade hoje que consome muito mais serviços do que bens, né? Ao contrário da sociedade no momento que o sistema tributário foi montado. Então, a reforma está aprovada na Câmara, a alíquota do imposto a gente não sabe, porque ela ainda vai ser definida lá na frente. Começa a valer em 2026, a mudança, ela vai até 2032 para o consumidor, para os estados vai até quase 50 anos, não vai demorar bastante para mudar nas finanças públicas, mas o consumidor em 2032 já vai estar no novo sistema, com certeza. Então, vai para o Senado vai discutir, deve mudar, deve voltar para a Câmara, e aí volta para a Câmara para definir os PLCs, né, os projetos de leis complementares. Aí tem a questão de alíquota, tem a questão de setores, qual que é a cesta básica que vai ser exonerada, tem toda uma discussão nesse sentido. Mas reforma importante, acho que o país, aos trancos e barrancos, aí vai caminhando na direção correta. No primeiro semestre, tivemos diversas comprovações da frase: Brasil é o aluno que passa de ano raspando. Com o arcabouço fiscal, saiu do radar o risco de cauda, como te contamos no episódio 366, e agora, com a reforma tributária, avançamos em termos de simplificar o pagamento dos tributos sobre consumo. Para resumir a ópera, saímos de uma imensidão de normas e impostos de naturezas estadual, municipal e federal para uma quantidade bem menor de regras, alíquotas e tudo mais. Sim, com exceções, sim, também com lobbies setoriais, mas com uma diferença fundamental. Saberemos com exatidão o que estamos pagando nos produtos que consumimos, o que é bem diferente do impostos aproximados que vemos na notinha de supermercado.
As distorções que se reduzem com esse tipo de mudança são tão relevantes que, no fim do dia, o efeito de curto prazo, que será vai ficar mais fácil saber o que pagamos e pagar certinho os impostos, desembocará em um efeito de longo prazo chamado o Brasil cresce mais, porque perde menos tempo com tanta burocracia tributária e passa mais tempo com as empresas querendo atender clientes de maneira mais eficiente. Uma discussão que levou décadas, agora passou, e agora ficar de olho nas definições mais específicas que virão em leis complementares a seguir. Apesar de todos os reclames de quem provavelmente nunca teve o menor contato com qualquer aspecto tributário na vida, o Brasil saiu muito melhor com essa reforma. Aliás, um pequeno adendo pessoal sobre isso. Alguns anos atrás, essa voz que aqui ancora acompanhou um caso que tende ao surrealismo. Após uma mudança na Secretaria da Fazenda de um determinado estado, uma empresa descobriu que não poderia mais incorporar totalmente o crédito de ICMS da conta de energia, né? Pagou a conta de energia, então todo o ICMS contido nessa conta, teoricamente, iria para o estoque de créditos de ICMS dessa empresa. Né? A Secretaria da Fazenda fez uma mudança e, a partir dessa mudança, essa incorporação deveria ser feita desse crédito de ICMS apenas sobre a parte que fosse diretamente relacionada à produção, e não, por exemplo, a energia elétrica usada no escritório, nas luzes externas, no portão eletrônico da empresa, tudo mais, enfim. Para encurtar a história, após 6 semanas, 45 dias exatamente, e 4 consultas a consultorias tributárias diferentes, a resposta encontrada foi: façam uma estimativa do que seria esse consumo da produção e adicionem créditos só referente a isso. Mas torçam para não aparecer nenhuma fiscalização, porque mesmo fazendo tudo isso e comprovando o jeito que vocês estão fazendo, talvez vocês estejam errados e tomem uma multa mesmo assim. Com essa evidência anedótica, vos digo, independente do número de alterações e inserções que ainda vierem na reforma tributária recentemente aprovada na Câmara, é impossível, e olha que é muito forte usar essa expressão, ainda mais no Brasil, que esse novo modelo seja mais complicado do que o atual. E é bom demais que o Brasil, enfim, saia da vergonhosa posição de ter empresas todos os anos passando mais de 1.000 horas apenas para descobrir como pagar seus impostos, e como bem visto nesse caso que eu acabei de contar para vocês, ainda assim com um enorme risco de estarem fazendo isso errado e sujeitos a multas quando isso é constatado. Reformas como essa melhoram muito o ambiente de negócios em nosso país. Que sigamos nessa direção, apesar de todo o ruído político à esquerda e à direita. Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico: YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link está lá também. E tem uma novidade exclusiva em breve para quem estiver nessa lista. E não se esqueça, lá também estão os links de acesso para os nossos e-books. 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então vamos lá, começando com o nosso primeiro assunto, né? O Caio pediu para eu falar sobre a produção de metais raros, que na verdade nem são tão raros assim, mas eles são bastante difíceis de serem explorados, que são 2 metais que são utilizados na produção de semicondutores, no caso o gálio e o germânio. Então, como vocês sabem, né, tem toda aí uma tensão comercial, não só comercial, mas também geopolítica, entre a China e os Estados Unidos, que já vem de longa data. A gente pode dizer aí que, né, se agravou durante o governo do Donald Trump e no governo do Joe Biden também não melhorou muito, né? A gente tem várias questões que a gente já comenta aqui com vocês quase toda semana de atrito entre Estados Unidos e China, que é uma guerra por mercado, uma guerra comercial e também uma guerra geopolítica, ideológica, como queiram, né? Porque são visões de mundo e estruturas políticas bastante diferentes.
No caso, a treta agora é com esses dois metais, né, o galho e o germânio. São metais que eles são produzidos principalmente pela China. A China é o grande produtor, explorador desses metais. Na verdade, a China fez uma espécie de dumping, não é o termo certo, mas enfim, ela conseguiu derrubar muito o preço desses metais que são utilizados na produção de semicondutores e com isso dominou o mercado. Hoje a China é o principal produtor e exportador desses metais e tem alguns concorrentes ali na Ásia, o Japão e a Coreia do Sul, que são aliados dos Estados Unidos, e também ali na parte, né, da Europa ou Ásia do Norte, que é a Rússia e a Ucrânia. Então esses dois países, a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia e os Estados Unidos não podem contar muito, obviamente, mas a Ucrânia também pode ter essa produção desses dois metais, mas como são países aí que estão em guerra, a produção também, as cadeias de produção sempre acabam ficando mais complexas. Então, para substituir a China, teria Japão e Coreia do Sul, mas é um processo que leva bastante tempo, porque a China, de fato, investiu bastante na exploração, de tornar a exploração desses metais economicamente viáveis. Não só, né, pelo que eu estava pesquisando, obviamente eu sou médica, não sou especialista em metais raros, semicondutores, né, apesar de que eu moro aqui no Vale do Silício, né, o silício sendo um desses metais, né, que, como vocês sabem, é utilizado na produção também, né, de semicondutores, de informática. O silício, ele é um metal único. O germânio e o gálio, eles são combinações, e aí a China conseguiu investir muito na produção e extração desses metais e acabou dominando esse mercado e acaba utilizando isso de uma certa forma, né, como se fosse uma espécie de chantagem, porque sem esses metais não se consegue fabricar todos esses produtos aí de informática, né, os semicondutores que são utilizados aí nos chips e tudo mais. Então, fica esse jogo de poder. De qualquer maneira, a gente já teve, né? O Caio até pediu para eu fazer esse paralelo, né? A gente viu com a Rússia, quando ela resolveu fechar o mercado e falar assim, não, o gás aqui é só meu, eu não vou exportar o gás, a Europa rapidamente arrumou uma forma aí de outras energias, né? De buscar gás em outro lugar, dos Estados Unidos inclusive e tal. Então, assim, né? Sempre que um país fecha muito ou começa a fazer esse tipo de chantagem, não vou vender para você porque esse produto é estratégico e tudo mais, o mercado consegue arrumar um jeito, né, de, ainda que os preços acabem se elevando, principalmente no curto prazo, acaba arrumando um jeito de não depender tanto desse país que está fazendo esse tipo de fechamento econômico. Então vamos ver se a China vai se arrepender ou não no futuro de estar guardando ou impedindo que as suas empresas, né, as pessoas que exportavam esses metais, né, o gálio e o germânio na China, agora eles precisam de uma licença especial do governo para exportar. Então, como vocês devem imaginar, esse tipo de licença no governo chinês não deve ser muito fácil de conseguir, ainda mais que não é um interesse, né? Pelo contrário, há uma política nacional aí de restringir as exportações desses metais. Então, vamos ver como é que isso vai se dar aí no futuro. Mudando aí para o nosso segundo assunto, que é a geração de vagas de emprego nos Estados Unidos, o relatório que saiu aqui nessa quinta-feira, né, a gente está gravando o podcast na sexta, para variar, eu estou atrasada, mas eu acho que nem tanto, porque eu imagino que os meus colegas que falam de Brasil estavam esperando a aprovação da reforma tributária para poder falar também, acredito, não sei, mas então eu acho que não estou tão atrasada assim, então deu para incluir esse relatório de emprego nos Estados Unidos. Essa é uma questão muito importante para a gente acompanhar. Por que é importante a gente acompanhar emprego nos Estados Unidos? Porque, como a gente sabe, né, o Fed vem aumentando as taxas de juros para conter a inflação, principalmente, né, e a gente tem alguns sinais de aquecimento e alguns sinais de desaquecimento da economia americana. No caso do emprego, o mercado de trabalho nos Estados Unidos vinha bastante forte, continua forte, mas em junho ele deu uma esfriada, digamos assim. O mercado esperava um aumento de 220 mil postos de trabalho, veio um pouco abaixo disso, 209 mil, mas ainda assim não é um número que dá para dizer que é um número muito fraco, né? O desemprego total dos Estados Unidos continua caindo, caiu mais 0,1%, então de 3,7% no mês anterior para 3,6%. É um número historicamente muito baixo, né? Qualquer número aí abaixo de 4% a gente considera aí, né, pleno emprego. Então, assim, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é bastante forte, inclusive em termos de salário. O salário médio em junho também aumentou 0,4%,
0,5% e já acumula aí uma alta de 4,4% nos últimos 12 meses, ainda abaixo da inflação, mas aí mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua bastante aquecido, o que é um sinal, né, de que o Fed ele olha todos os sinais para decidir política monetária. Então, olha inflação, olha crescimento do PIB e olha também mercado de trabalho, porque ninguém quer gerar desemprego, ninguém quer gerar recessão. Então, são coisas que ele olha quando a gente vê um mercado de trabalho menos aquecido ou menos forte, principalmente do que o mercado esperava, pode ser um sinal aí para o Fed que a economia dos Estados Unidos está ficando mais lenta, um crescimento mais lento e talvez seja a hora aí, né? Eles já suspenderam o aumento de juros na última reunião, né? O Jeremy Powell tem falado que não descarta novos aumentos da taxa de juros, inclusive esse ano, né? Que é uma suspensão talvez temporária, que se precisar vai voltar a aumentar, mas esse é um sinal aí de que talvez a economia esteja menos aquecida e que a inflação vá se desacelerar também, que não sejam necessários novos aumentos na taxa de juros. Vamos ver. Os aspectos geopolíticos que envolvem a saída da China, a dupla reshoring e nearshoring que tanto comentamos por aqui, envolvem detalhes bastante intrincados. Durante todas as décadas em que o mundo optou por produzir na potência asiática, não apenas produzir, no caso, produtos manufaturados, industriais e tudo mais. Não apenas se desenvolveram as melhores maneiras de produzir, que reduziram muito os custos produtivos, mas também foram tocados investimentos bastante específicos em exploração de metais que compõem muitos desses itens. Então, caso você ainda tenha o pensamento, só estão na China pela mão de obra barata, deixa isso aí para lá, porque a coisa vai muito mais longe do que isso e os motivos são muito mais aprofundados do que esse. E sim, fica a dúvida. Será que, tal qual a Rússia vai esganar a Europa fechando a torneira do gás, virou a Europa deu um jeito de substituir a Rússia, veremos a China se arrependendo mais adiante pelas restrições de exportações desses metais específicos? Ficaremos de olho. E a respeito do segundo ponto, mercado de trabalho nos Estados Unidos é importante de ser observado, porque é uma das missões do Banco Central Americano, o Fed. Por lá, olham inflação e os números do desemprego. Quanto mais esses dois ficarem pressionados, mais tempo os juros ficarão altos como estão, ou, se necessário for, como foi apontado recentemente aí na ata do FONC, mais esses juros acabarão subindo, ainda há expectativa de alta por lá. A inflação cede, mas continua alta. O mercado de trabalho está desaquecendo, mas ainda é consistente. Diríamos que temos aqui mais um ponto que mostra como os efeitos da atual política monetária já são sentidos pela economia real americana, o que é melhor do que o cenário, a pressão que ninguém sabe quando é que vai acabar, mas ainda tem trabalho pela frente. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, como a Indonésia se relaciona com um possível aumento imenso na venda futura de carros elétricos? Olha, meu amigo, eu sei que você sim, mas talvez os ouvintes aqui não saibam que eu me interesso em trazer curiosidades inesperadas aqui para o nosso podcast. Pois bem, essa semana eu estava tomando café da manhã com meus amigos de treino e aí a gente caiu no assunto de como no passado as pessoas não tinham a sua identidade caracterizada pelo trabalho, ou seja, não é o Caio economista, Fernando economista e ponto final, né? As pessoas se denominavam por diversas coisas, né? Além do trabalho e pelas várias habilidades, ou seja, nós aqui nos descrevemos assim, mas no passado as pessoas eram, fulano que é economista, filósofo, pintor, escultor, poeta e por aí vai. Mas eu não tô aqui para falar de como a gente se especializou demais, até porque se você quiser saber desse assunto, eu te recomendaria a série da Netflix, que chama Abstrato, a Arte do Design, ou o livro Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Mas isso é assunto para outra hora. Eu falo isso aqui agora com vocês porque eu fui imergir no conteúdo dessa semana e me deparei, como sempre, no vórtex de curiosidade. E aí eu cheguei no nome do senhor Alfred Russel
Wallace, que no século XIX foi naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico. Ele passou anos estudando a Amazônia, veio para o Brasil em abril de 1848 e ficou super curioso sobre os animais aqui da floresta amazônica brasileira. Ele visitou primeiro a cidade de Belém e estudou borboletas, aves, enfim. Depois ele voltou para a Inglaterra por um problema de saúde, só que no navio de volta, o navio pegou fogo. E aí boa parte do trabalho dele foi perdido, mas algumas anotações foram salvas e ele publicou um livro chamado Uma Narrativa de Viagens na Amazônia e no Rio Negro. Foi publicado em 1853. 5 anos depois, ele foi para uma outra aventura em prol da ciência. Em fevereiro de 1858, durante uma jornada de pesquisa, ele foi para Ilhas Molucas, na Indonésia. Ele escreveu um ensaio no qual praticamente definia as bases da teoria da evolução e enviou para o Charles Darwin. Em outras palavras, ele foi um dos pais da seleção natural, apesar de ser muito pouco conhecido, né? O Wallace foi a motivação para o Darwin publicar o Origem das Espécies. Aqui no Ocidente, a gente tem uma imagem desse lugar que ele foi, né, a Indonésia, de ilhas paradisíacas, mas é importante falar que a Indonésia tem 280 milhões de habitantes, bem mais que o Brasil, e são distribuídos por 17 mil ilhas de todos os tamanhos. Então, apesar de ter um formato de território diferente do nosso, tem muitos mais habitantes que o Brasil. E nesse desenho de ilhas, o Alfred Wallace notou a existência de uma barreira, que do lado leste de uma parte das ilhas, a fauna é tipicamente asiática, com elefantes, tigres, rinocerontes, orangotangos, e imediatamente no lado leste dessa linha do lado oeste, dessa linha, tem uma mudança brutal no ecossistema. As espécies do outro lado são completamente diferentes, são de características da Oceania, né? Tipo, pensa nos animais da Austrália, tipo marsupiais, dragão de Komodo e por aí vai. Mas bem, as diferenças da biologia dos dois lados do estreito são muito grandes e por ele ter reparado nessa particularidade, essa região ficou conhecida como Wallacea. E hoje, depois de ter ajudado a humanidade a evoluir tanto nos estudos da biologia, essa região tem uma importância diferente para a humanidade. Vou contar aqui para vocês. Se no século XIX estudava-se a evolução das espécies, no século XXI agora, os países ricos estão embarcando em um projeto de eletrificação por conta das mudanças climáticas. Então a gente vê Reino Unido, França, Noruega, entre tantos outros, planejando proibir a venda de carros a combustão na próxima década, por exemplo. E mesmo onde essas proibições não são na lei, a gente vê uma crescente da venda dos carros elétricos. Ou seja, mais que um ponto de biodiversidade, a Wallacea é importante porque também é o maior ponto de produção mundial de níquel, que é um metal, entre tantos usos, vital para a construção de baterias de alto desempenho dos EVs, os carros elétricos, né? E com a demanda pelos carros elétricos aumentando, aumenta também a demanda pelo níquel, porque ele é usado para produzir as baterias desses carros. O níquel é usado na bateria para aumentar a capacidade e reduzir o peso. A Indonésia está planejando grandes aumentos de produção. E aí a gente tem algumas estimativas. O Macquarie Group, uma empresa australiana, apontou que hoje a Indonésia já fornece mais de 50% do níquel do mundo. E até 2025, estima-se que ela deve produzir, fornecer 60% do níquel do mundo. Sendo que em 2017, há pouquíssimo tempo, o país produzia só 17% do níquel do mundo. Então, com o crescimento da demanda, se espera que pelo menos a Indonésia diminua a importância que ela dá para a produção de óleo de palma, que é a principal causa do desmatamento no país, e passe a dar foco total na extração de níquel. Só que extrair níquel das florestas também não é indolor, né? Existem prejuízos para a natureza, mas tem uma alternativa, que é tirar níquel das profundezas do oceano. Existe um pedaço no fundo do Oceano Pacífico chamado de Clarion Clipperton,
Zone, que concentra trilhões de pedaços de níquel, cobalto, manganês e cobre. Tudo que os fabricantes de baterias desejam, né? Então, estima-se que essa região, no fundo do Pacífico, tenha cerca de 340 milhões de toneladas de níquel, que isso é mais de 3 vezes a quantidade de reservas que existem de forma terrestre, né, nas florestas. E as empresas de bateria, naturalmente, estão muito interessadas nisso, né? E existem diversas empresas interessadas em minerar há vários anos, mas elas estavam travadas por conta de uma trava jurídica. Geralmente eu falo aqui com vocês da TSMC, né, dos chips lá de Taiwan, mas não confunda com a que eu vou falar hoje, que é a TMC, The Metals Company, que é uma empresa canadense patrocinada pelo governo da República de Nauru. Eu tô só cheia das curiosidades aqui pra vocês, né? Mas Nauru é o menor país insular do mundo lá na Oceania. E apesar de pequenos, eles são muito perspicazes, de olho na extração de níquel no fundo do mar, né? E há exatos 2 anos, no dia 9 de julho, a empresa acionou uma brecha na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é uma instituição apêndice da ONU. Ainda que o órgão não tenha uma regulação específica para extração, existe uma regra dos 2 anos, que diz que o conselho desse órgão deve considerar e aprovar provisoriamente qualquer pedido 2 anos depois de ser enviado. O que isso significa? Se esses regulamentos não estiverem prontos até o dia 9, segunda-feira da semana que esse podcast vai ao ar, e parece que não está pronto, então esse órgão é obrigado por lei, a considerar e aprovar provisoriamente. Então, vários países europeus estão pedindo cautela, ao mesmo tempo que estão realizando seu próprio trabalho exploratório. A China também está enviando navios para explorar e conhecer esse fundo do oceano em busca de minerais como cobalto, níquel, manganês, etc. O Greenpeace se opõe a essa mineração em alto mar. Os ambientalistas alertam que existem riscos, que tudo bem que equilibrar a matriz energética afastando os combustíveis fósseis é necessário, mas aí a contrapartida é afetar os ecossistemas marinhos. Aí você me pergunta, a gente precisa dessas commodities para um meio de transporte mais sustentável, né? Abandonar os combustíveis fósseis e passar a adotar os veículos elétricos, né? Substituindo gasolina, diesel, etc. Mas justificar isso arriscando o fundo do oceano para facilitar a transição energética? A questão é que obter números concretos para mineração terrestre do níquel é complicado, porque as empresas que fazem isso são menos transparentes do que aquelas que esperam colher do fundo do mar. Os argumentos ambientais a favor da mineração do fundo do mar são de que os nódulos no oceano contêm uma concentração mais alta dos metais do que os depósitos que existem na Terra, né? O que significa que seria necessário menos energia para processar. Mas pensando na prática, independente disso, é bem provável que o material coletado do fundo do mar não substitua 100% o níquel extraído da Indonésia, sabe? Porque a produção de bateria está crescendo e o níquel é muito procurado, né? Então, provavelmente, ele vai continuar sendo extraído tanto na Terra quanto no oceano. Eu não sou especialista, mas eu acredito que no curto prazo o que vai acontecer é realmente esse mix de ambas as formas de extrair. Se os nódulos oceânicos puderem ser trazidos ao mercado de forma acessível, o grande volume de metal disponível pode até diminuir essa pressão nas florestas da Indonésia, mas eu realmente, particularmente, não acredito que vá substituir 100%. A produção de níquel na Indonésia emite cerca de 60 toneladas de dióxido de carbono para cada tonelada de níquel, enquanto cada tonelada de níquel colhida do fundo do oceano produziria 6 toneladas. Então, de 60 para 6 tem uma boa diferença, né? Sabe qual é o complicado disso? É que muitas pesquisas são patrocinadas pelos think tanks, né? São órgãos de pesquisa com
com interesses por trás, né? Que são patrocinados por grandes empresas. Então, a pesquisa pode estar enviesada de certa forma. Então, é um pouco difícil analisar de forma totalmente isenta os prós e contras quando se tem interesse de grandes corporações na pesquisa. Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui, nossos terraceiros, sobre a necessidade de mudança dos combustíveis fósseis para soluções elétricas, ou se mesmo os carros elétricos seriam a solução adequada. Papo pra gente conversar mais, né? Um pedaço do mundo conhecido normalmente pela quantidade incontável de ilhas paradisíacas poderá fazer parte de uma verdadeira revolução da eletrificação de veículos. Já pensou? Esse conjunto de apontamentos trazidos pela FER são importantes porque, na prática, um dos maiores gargalos da produção de veículos elétricos está justamente nos metais que se relacionam com as baterias, e isso pode estar sendo equalizado nos próximos anos com essa exploração de níquel no fundo dos oceanos. Numa comparação que provavelmente vai irritar todos os geólogos que nos ouvem, e não é brincadeira, eu conheço pelo menos um, talvez a Indonésia tenha um verdadeiro pré-sal, só que de níquel no lugar do petróleo. Porém, nessa questão temos duas possíveis complicações, prováveis na verdade. Em primeiro lugar, se essa extração no fundo do mar deixar resíduos negativos ao meio ambiente, como se alegou ser possível ocorrer com os tais estudos de se extrair petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que deu polêmica recentemente, será que esses danos acabam compensando a eletrificação de veículos? E em segundo lugar, bastante relacionado com esse primeiro aspecto, será que a solução de mobilidade no mundo seja necessariamente trocar carros a combustão por outros carros que, tirando o fato de não gerarem emissões de gases do efeito estufa, continuarão atolando as cidades e mantendo o trânsito como sendo uma realidade hegemônica nos grandes centros? Questões sobre isso não faltam, mas agora que você sabe da existência dessa exploração, ou pelo menos do potencial dessa exploração, já sabe que vale se atentar para mudanças relevantes nesse campo. Pode deixar. O que pudermos notar, vamos te trazer e analisar aqui neste mesmo Bate-Podcast. Falei de novidade, então vamos para a novidade. Você que ouve este glorioso podcast no Spotify, presta atenção na pesquisa que fica lá disponível durante uns dias após o lançamento do episódio. A pergunta que esteve lá referente ao episódio 383 foi: quantos filhos você pretende ter? E as respostas foram as seguintes: 27,8% responderam que não pretendem ter filhos, 16,7% votaram na opção um filho, 38,9% disseram que pretendem ter 2 filhos, 13,9% falaram que querem ter 3 filhos e 2,8% votaram na opção quero ter 4 ou mais filhos. Vota na pesquisa desse episódio que você está ouvindo agora para ajudar a compor a estatística dele. E no próximo da equipe a gente te conta qual foi essa estatística. Ouviu até aqui? Manda para mim em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas elas eu estou como Caio AUGSTOR, o emoji de Aleluia, aquele de 2 mãozinhas para cima. Aqui vai o salve para quem me enviou o emoji solicitado no episódio 383. Felipe Milanês, Diego Dias Fernandes, Bruno Macedo, Rafael Portes e Alan Rodrigues. Esse último é um salve muito especial, porque é um primo meu que mora há mais de 2 décadas nos Estados Unidos e certa vez me disse que adora ouvir o Terraço Cast, porque assim consegue saber como estão as coisas aqui em Terra Brasilis. Um abraço, Alan. Muito obrigado pela sua audiência. Você que também ouve Está na Gringa, sente a mesma coisa? Conta pra gente. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 384. Obrigado, Vitor. Obrigado, Renata. Então é isso, gente. Era o que eu tinha pra falar com vocês essa semana. Não sei ainda qual vai ser o meu destino na semana que vem. Eu continuo esperando o meu passaporte pra poder finalmente viajar pro Brasil. Eu espero que eu fale de São Paulo na semana que vem, mas acho que não. Acho que estarei ainda aqui na Califórnia. Vamos ver. Tá bom? Era isso. Semana que vem eu trago mais notícias pra vocês no Boletim Internacional. Um beijo e até lá. Obrigado, Fernanda. Caio, obrigada por mais uma semaninha. E você, terraceiro, que ouviu o episódio até aqui, eu gostaria de saber que você nos acompanha. Então, se você quiser, me manda uma mensagem lá no Instagram, @sigafefa, com um emoji de algo do mar.
algum animal marinho que eu vou saber que você veio aqui pelo Terraço Cast. E aí, na semana que vem, você receberá uma homenagem aqui no nosso episódio. Assim como fez a Bela, minha amiga. Muito obrigada pelo apoio de ouvir os nossos episódios do Terraço Cast. E a gente se vê na próxima semana. Grande abraço, pessoal! Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica, gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.